saúdo a todos vocês com a boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quero te convidar nessa noite para nós darmos início a essa live, falando com Deus, colocando a nossa vida na presença do Senhor, clamando ao Espírito Santo de Deus que toque a nossa vida, que toque o nosso coração de uma forma profunda, de uma forma especial. Amém? Que a presença do Senhor esteja sobre nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor porque a Tua presença é real. Toma a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos nesta noite. Senhor amado, abra os nossos olhos, coloca em nós a Tua visão, Senhor. Abra os nossos ouvidos. Pai, em nome de Jesus, alarga as nossas fronteiras, Senhor. Pai, que o inimigo, Senhor, seja frustrado e envergonhado todas as vezes que ele vier contra as nossas vidas. Senhor, que ao nosso redor esteja, Senhor amado, os anjos do Senhor. Que o Senhor possa nos alcançar nesta noite de uma forma profunda e sobrenatural. Que o Senhor venha destravar os nossos dons. Que o Senhor venha nos levar a uma nova dimensão. Que haja a paz do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que em nome de Jesus Cristo nós sejamos alimentados, nós sejamos edificados pelo Senhor. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Teu Espírito Santo, Pai, renova nossas forças, renova a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos, Senhor, pela cura e pelo ensinamento que o Senhor tem dado a tantas ovelhas. Te agradecemos, Senhor, pelas estratégias que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pelo dia que nós tivemos, pela força que tivemos para resolver tantas questões. Te agradecemos porque o Senhor nunca nos abandonou, porque o Senhor nunca nos desamparou. Te agradecemos em nome de Jesus, Pai, porque nada pode nos separar do Teu amor, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o comprimento e nem a largura, e nenhuma outra criatura pode nos separar do Teu amor. E nós te agradecemos por esse amor, Pai, esse amor que nos cura, esse amor que nos lava, que nos sara, este amor, Senhor, que nos faz respirar, este amor que nos faz caminhar, este amor que aponta novos horizontes. Eu agradeço ao Senhor. Que em nome de Jesus a gratidão seja um perfume na nossa alma, Pai. Que a gratidão suba diante do Senhor como um incenso suave, assim como as nossas orações têm subido. Que a nossa gratidão também suba. Nós te pedimos que o Senhor ordene anjos para estar ao nosso redor. Ordene anjos para estar entrando em cada lar. Ordene anjos para colocar no lugar o que está fora do lugar. Em nome de Jesus, que todas as setas e flechas apontadas contra nós sejam repreendidas no nome de Jesus. Que haja, Senhor, sobre nós uma redoma preciosa da Tua unção, da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite. E hoje nós vamos falar sobre experimentar algo novo. Quantos de nós gostamos de experimentar algo novo, né? E Joyce Meyer, no capítulo 11 do livro Não Desista, ela começa a falar sobre um pensamento de C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele foi ateu durante muitos anos e ele se converteu ao cristianismo e ele tem vários livros escritos, né? E em um de seus livros ele escreve assim: você nunca é velho demais para estabelecer um novo alvo ou para ter um novo sonho. Às vezes a gente fala assim: ah não, mas eu já tô velha, né? Já passei dos 30, para que eu quero crescer nessa área? Para que eu quero estabelecer nesse alvo? Para que eu quero gerar na minha mente uma alegria por esse novo sonho, né? Talvez eu já esteja perto da morte. Então ele diz o seguinte: você nunca é velho demais para estabelecer um novo alvo ou para ter um novo sonho, né? Alguém uma vez disse assim: olha, nunca tenha medo de tentar algo novo. Então, lembre, amadores construíram a arca, profissionais construíram o Titanic. O que essa pessoa quer dizer?
né, que amadores construíram a arca, e a arca, num dilúvio de 40 dias e 40 noites, ela ficou de pé. E o Titanic, profissionais construíram o Titanic, né? Mas diz que ele era tão poderoso que nem Deus podia quebrá-lo, e o Titanic afundou. Então é isso que essa pessoa está dizendo aqui, né? Então, irmãos, às vezes somos tentados a desistir porque alguma coisa que fazemos não dá certo. E quando isso acontece, temos de tentar algo novo. E enquanto estivermos progredindo na vida, teremos novas oportunidades e enfrentaremos novos desafios, né? Então nós temos sonhos, nós temos alvos que nós queremos perseguir, mas também nós precisamos de soluções para os desafios que surgem ao longo do caminho. Então, se sabemos o que fazer, então nós temos que fazê-lo. Se nós não sabemos o que fazer, então nós temos o privilégio de confiar em Deus para nos guiar. A Bíblia diz que devemos fazer o que a crise exigir e depois permaneceremos firmes em nosso lugar. Ou seja, Efésios 6,13 diz o seguinte, que nós precisamos nos revestir, né, da armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. E ele traz a menção, depois que nós vencemos as batalhas, nós precisamos continuar firme. Então, assim, muitas vezes a pessoa luta, né? E ela vence várias guerras, e aí depois ela desanima. Aí depois ela não quer mais continuar, né? Então, assim, nós precisamos permanecer firmes no nosso lugar, mesmo depois que a crise passar, né? Então, faça o que você pode fazer e Deus fará o que você não pode fazer. E à medida que nós continuamos aprendendo a sermos determinados e a não desistir, nós temos que aprender a abraçar coisas novas. Às vezes, nós estaremos em batalhas que novas estratégias virão. E muitas vezes o novo, ele traz medo, né? Já falei isso aqui em uma das lives. O novo traz medo, porque o ser humano, ele quer ter o controle. E muitas vezes o novo nos tira do nosso ambiente de controle, né? E aí a gente se sente no ambiente da insegurança. E é nesse momento que nós precisamos confiar no Senhor, né? E não desistir. Muitas vezes nós dizemos que nós queremos algo novo, e aí quando as coisas novas começam a chegar, elas começam a nos assustar, né? Novas experiências, novas oportunidades podem ser assustadoras, mas não precisa ser assim. Se insistirmos em nos agarrar a antigos métodos, a antigas ideias, a antigos relacionamentos, a antigas mentalidades e nos recusarmos a aceitar ou adotar o novo, nós não vamos progredir na nossa vida. Então, assim, precisamos avançar, amém? Avançar para tão longe, tão rápido quanto Deus ditar, sem desistir quando enfrentar um desafio que faça você pensar ou agir de uma maneira diferente, né? Então, creio que Deus está fazendo algo novo nas nossas vidas e nós precisamos estar prontos para abraçar esse novo com paixão. E você se lembra que Deus escolheu Josué para suceder Moisés? E como líder dos israelitas, Josué tinha a missão de levá-los à terra prometida. E Deus deu a ele a dura tarefa de conduzir toda uma nação a um novo lugar. Um lugar onde eles nunca haviam estado antes, né? Eles sabiam que estavam deixando para trás uma terra terrível, uma terra de opressão, e estava se dirigindo para uma terra onde manava leite e mel. Mas eles nunca tinham visto esta terra antes. Ela seria nova para eles. E essa história, embora tenha ocorrido há milhares de anos, nos ensina algumas lições importantes sobre as novas experiências da nossa vida. Em Josué 3, lemos que os oficiais percorreram o acampamento dos israelitas e eles deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas levando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Então a arca, ela continha os 10 mandamentos
que representa a vontade de Deus, né? Um pedaço de maná, o mesmo maná com o qual Deus alimentou os israelitas no deserto por 40 anos. O maná representa a presença de Deus e a sua provisão milagrosa, né? E o maná também vai falar desse pão vivo que desceu do céu, que é a representação de Jesus Cristo. Então, em nossa jornada pela vida, quando nos dirigimos a novas situações, precisamos seguir a arca, no sentido figurado, né? Assim como os israelitas seguiram a arca literalmente, quando se dirigiam para um novo lugar de habitação. O que significa seguir a arca em nossos dias? É seguir a direção do Espírito Santo, que vive dentro de todos os crentes, né? E a primeira pergunta que precisamos fazer quando nós enfrentamos uma situação nova é esta a vontade de Deus para mim? A segunda sinto paz interior com relação a isto? Então nós precisamos perguntar a nós se nós sentimos a presença de Deus nessa nova situação, né? Se acreditamos que essa é a vontade de Deus, podemos confiar que Deus suprirá tudo de que precisamos a cada passo do caminho. Então, em muitos momentos, nós temos que ter muito cuidado. Quando o novo aparece na nossa vida, a gente tem que ter muito cuidado com os impulsos, né? Quando os novos desafios aparecem. Ontem meu esposo estava pregando ali na Ceilândia e ele colocou algo muito pertinente ali dentro do livro de Tiago, né? A maior arma que nós temos não é o mapeamento espiritual, não é saber qual a potestade que atua em determinadas regiões ou países, né? Não é saber o nome dos demônios, não é saber como eles agem na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Satanismo. Mas a maior arma espiritual que nós temos é sujeitar-nos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, muitas vezes a gente quer vencer as batalhas espirituais usando muitas técnicas, né? Mas se eu me sujeito ao Senhor, resisto ao diabo e ele vai fugir de mim, então significa que eu não posso me sujeitar diante dos novos desafios às minhas próprias convicções, no sentido de também ter cuidado com os impulsos, né? Irmãos, os impulsos são muito fortes, né? Os impulsos são muito fortes, nós temos que ter muito cuidado. Então nós precisamos nos sujeitar a Deus. Diante do novo, eu preciso seguir quem? A arca. A arca simboliza a presença do Senhor. Então qual é a direção que Deus está me dando para este momento? Qual é a direção que Deus está te dando para este momento, né? A Joyce Meyer, ela traz um testemunho que ela diz o seguinte, que os irmãos sabem que a Joyce Meyer, ela foi abusada pelo seu pai mais de 200 vezes, né? Então ela achava que muitas coisas não iam dar certo na vida dela. Então assim, aos 18 anos ela se casou com o primeiro homem que deu atenção a ela, porque ela tinha medo de que ninguém quisesse ela devido aos abusos sexuais que ela sofreu, né? E aí ela recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador aos 9 anos, só que ela não teve nenhuma educação, ou não teve nenhum treinamento depois disso. Então assim, nunca havia ensinado para ela a seguir a direção de Deus, né? Ninguém tinha ensinado que ela tinha que ser guiada pelo Espírito Santo. Então ela não sabia como buscar a direção de Deus na vida dela. E ela também não entendia a importância de pedir a Deus para conduzir a vida dela, né? E aí quando ela se casou, ela fala que essa pessoa vivia viajando. Então assim, os 5 primeiros anos do relacionamento dela foi um caos, né? Uma vez essa pessoa, que foi seu primeiro marido, estava em Oakland, na Califórnia. Outra vez estava no México, em Albuquerque. Então ele abandonou a Joyce Meyer, né? E aí deixava ela ir para casa de ônibus, não cuidava dela, ela se sentia abandonada. Ela com 18 anos estava sozinha, assustada e confusa, né? Então, durante a maior parte do tempo que ela esteve casada com este rapaz, ele se recusava a trabalhar, né? E ele saía com muitas outras mulheres, ele mentia, ele roubava, e aí ficou preso, né? Porque ele passou muitos cheques sem fundos. E aí certa noite ela acordou e ele estava tentando retirar a aliança do dedo dela para vender, né?
E aí ela disse, eu poderia ter me poupado, né? Por 5 anos, mas eu não sabia buscar a direção de Deus. Então ela vem dizendo, olha, precisamos seguir a arca. Em vez de seguirmos desejos pessoais, medos, emoções, boas ideias, né? Ou conselho dos outros, seguimos a arca, dando um passo de obediência a Deus depois do outro. E a arca nos conduzirá a novos lugares, assim como aquela arca do Antigo Testamento fez com os israelitas, porque Deus não nos leva para trás, né? À medida que o seguimos, nos encontraremos em lugares desconhecidos, às vezes desconfortáveis, ou em lugares onde poderemos nos sentir inseguros sobre nós. Talvez a nossa jornada não seja tão fácil, mas pessoalmente é melhor seguir a Deus para um lugar novo. Às vezes, no início dessa saída, desse âmbito que você já está acostumado, provavelmente a gente se sinta um pouco desconfortável, né? Mas nós precisamos permanecer em um lugar que oferece vida para nós. Então, qualquer decisão que você está tomando, que está oferecendo morte para você, não é uma boa decisão, né? Então, assim, quando nós fazemos a vontade de Deus, a sua presença está conosco. E aí nós temos a certeza do sucesso. Mas quando nós deixamos de segui-lo, convidando todo tipo de problema para entrar na nossa vida, então isso nos fere. E algumas pessoas têm vidas infelizes, sem nenhuma direção do Espírito Santo. Algumas pessoas têm amigos que as influenciam negativamente. Eles podem ser companhias divertidas ou podem ser nossos amigos por muito tempo, mas às vezes são pessoas que não querem ouvir a Deus, não querem obedecer à sua vontade, né? Tem um ditado que fala, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então nós temos que ter muito cuidado com essas influências, né? Então assim, é sempre melhor ter amigos chegados que podem edificar a sua fé em Deus, em vez daqueles que a diminuem. E não decida simplesmente de quem você vai ser amigo, mas peça a Deus para lhe dar relacionamentos que sejam certos para você. Às vezes nós oramos por alguma coisa, mas nós não estamos dispostos a seguir o Espírito Santo. Mesmo quando ele tenta nos conduzir, né, tenta trazer a resposta à nossa oração. E aí ela vai dizer que ela sabe e conhece pessoas que se recusaram, né, a frequentar o grupo de solteiros, que na igreja dela tem um grupo de solteiros, porque não queriam ir sozinhas, mesmo quando acreditam que Deus quer que elas façam isso. Então, às vezes, Deus dá uma direção para a pessoa e ela não quer seguir. Então, assim, é muito importante nós seguirmos o plano de Deus. Às vezes, o plano de Deus, num determinado momento, vai ser um boom. Possa ser que você vai passar um pouco de vergonha, possa ser que você vai precisar renunciar a alguma coisa, né? Na minha vida, quando eu era solteira, dentro de um relacionamento bem confuso, Deus falou para mim renunciar, né? Deus falou para mim renunciar e eu renunciei o relacionamento, saí de Brasília, fui para Belo Horizonte, para a escola de missões. E na escola de missões, Deus falou comigo, né, que os meus pés estavam soltos e que eu poderia correr para a presença dele e ter intimidade com ele. E também falou comigo que o que ele tinha preparado para mim era algo muito especial. E hoje eu sou casada há 22 anos e eu vivo a promessa que eu recebi naqueles dias lá em Missões. Deus falava para mim um dia, você vai olhar para trás e vai dizer, só o Senhor é Deus. E porque a sua casa será o céu na terra. Então hoje eu vivo isso, uma promessa. Mas precisei seguir a arca, precisei seguir o caminho e a direção que o Senhor trouxe, né? Então a pergunta é, você está disposto a dizer sim a Deus? Mesmo que isso signifique dizer não aos seus amigos que te influenciam de uma forma errada, mesmo que signifique dizer não a você mesmo,
E se você for convidado a ir a algum lugar com seus amigos ou com um membro da família, e se Deus botar no seu coração a falta de paz e que não é para você ir, o que você fará, né? Então pode ser uma festa onde as pessoas estão usando drogas, ou tenha filmes com cenas de nudez. Então assim, você terá de abrir concessões na sua consciência para poder ir. Então o que você faria? Você está disposto a passar a noite sozinho em sua casa? Talvez enquanto muitos estão se divertindo, se embebedando, saindo com várias mulheres, e você está ali sozinha só para seguir a Deus, né? Então, assim, cada uma dessas situações, as pessoas que vão em frente e fazem o que querem fazer, seguindo os próprios desejos, acima da vontade de Deus, né? Então, muitas vezes, essas pessoas se frustram, se decepcionam e se machucam. Então, é muito importante nós aprendermos a orar ao Pai, em nome de Jesus, pedindo a direção dele sobre as nossas vidas. Então, é muito possível que se essas pessoas que gostam de agir por conta dos seus próprios sentimentos, prazeres e pensamentos, se elas seguissem a liderança do Espírito Santo de Deus, algo diferente iria acontecer, né? Talvez uma noite agradável em casa ofereça paz, silêncio, descanso, o refrigério que as pessoas precisam, talvez depois de uma semana bem trabalhada e bem agitada, né? Talvez elas fizessem alguns amigos novos que realmente apreciassem sua coragem e aí essas incentivassem, né, a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, irmãos, nós precisamos de pessoas que querem obedecer a Deus e segui-lo mais do que qualquer outra coisa. Então, nós precisamos ser fortes e corajosos e fazer o que quer que Deus nos direcione a fazer. Às vezes, a disciplina no momento não vai parecer uma coisa boa, né? Às vezes, a exortação no momento não vai parecer algo bom, vai trazer alguma tristeza. Mas no futuro você vai erguer a sua mão e vai dizer: valeu a pena eu renunciar a tantas mulheres, valeu a pena eu renunciar a este mundo de drogas, valeu a pena eu renunciar a tantos convites, né? Tantos homens queriam sair comigo, mas valeu a pena eu renunciar. E a minha família hoje está de pé. Então, meus queridos, mesmo que você seja a única pessoa em todo o mundo que esteja fazendo a coisa certa, eu o encorajo a obedecer a Deus. O mundo inteiro pode estar fazendo o que é errado, mas você precisa fazer aquilo que Deus está te direcionando. Não siga a carne, não siga os amigos, não siga os próprios desejos. Seja como alguns israelitas, eles seguiram a arca, eles seguiram a Deus em direção a coisas boas, a coisas novas, a novos desafios que Deus tinha para a vida deles. E se você que está me ouvindo falou: olha, bispa, eu segui os desejos da carne, eu caí, eu deveria não ter feito isso, mas eu fiz. E agora? E agora? Levante a sua cabeça, recomece, peça perdão ao Senhor, entregue toda a culpa e caminhe. Não desista por causa da vergonha, não desista por causa das acusações, por causa das pedradas. Às vezes, tudo que nós precisamos ter para continuar é ter uma experiência com Deus, né? O profeta esteve no vale de ossos secos e o Senhor deu a ele uma experiência maravilhosa. Perguntou para ele: esses ossos podem viver? E ele disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: então profetiza que o vento que está nos quatro cantos venha. E quando ele começou a profetizar, a Bíblia diz que ossos se juntaram aos seus ossos, criaram tendões, criaram carnes, e aquele lugar que estava morto se tornou um exército poderoso. Então talvez você tenha caído em algum ponto na sua vida. Então a necessidade neurótica de ser perfeito tem que ser sacrificada na nossa vida. Ninguém é perfeito. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ninguém é perfeito. Perfeito é só Jesus Cristo. Então saia dessa necessidade neurótica e entre no novo desafio que o Senhor tem para a sua vida.
Levante a sua cabeça e caminhe. Não pare por causa das pedras, das acusações, porque muitas pessoas foram acusadas. Estevão, na época que ele foi apedrejado, muitas pessoas foram chamadas para falarem falsamente contra a vida dele, para mentirem contra a vida dele. E diante de tantas pedras, sabe o que ele viu? Ele conseguiu focar em Jesus. Então não foque nas palavras negativas, não foque no que as pessoas estão falando a seu respeito, não foque no apontar do dedo, foque em Jesus. Quando ele elevou os olhos dele para o alto, ele viu o Senhor em pé à direita de Deus. E o semblante dele, o semblante de Estevão, ficou como o semblante de um anjo. O semblante dele ficou radiante, porque mesmo diante das pedras e das acusações, das mentiras que estavam falando contra a vida dele, ele conseguiu focar em Jesus Cristo. E ele recebeu a luz de Jesus e o seu semblante mudou. Então, meus irmãos, quando Josué foi levar o povo para a terra prometida, ele disse assim: olha, vocês vão precisar manter uma distância da arca, a cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, porque vocês nunca passaram por lá. Então, assim, essas palavras são muito profundas, né? Porque nós temos que dar uma atenção especial a elas. O povo de Israel nunca tinha passado por aquele caminho novo. Então, assim, tudo nessa palavra diz o quê? Novo. Então, existem situações que são novas para nós, sabe? Existem situações que a gente nunca passou naquele caminho. Tá doendo, tá difícil, a gente está se sentindo inseguro e com medo. Mas foca na arca, né? Então, assim, vocês nunca passaram por lá. Seja um emprego, um lugar para morar, um relacionamento, um acréscimo à família, uma posição de influência, um programa de exercícios, uma igreja, um hobby ou uma maneira de servir a comunidade. Às vezes você nunca passou por aquele caminho e você não sabe como chegar do outro lado. Às vezes você não sabe nem o que vai acontecer do outro lado. Mas seguir a arca vai fazer você chegar ao seu destino, porque Deus vai te dirigir aonde você precisa chegar. E um dos maiores obstáculos ao seguirmos a Deus é o medo. Simplesmente porque você nunca passou por aquele caminho, né? Então, as coisas que nunca fizemos antes fazem com que nos sintamos um pouco mais tímidos do que o normal. E quando a gente faz algo pela primeira vez, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. A primeira vez que você foi cantar, a primeira vez que você foi pregar, a primeira vez que você foi aconselhar, né, nós sentimos como se perdêssemos a confiança. Nós nos sentimos tímidos, nós nos sentimos inseguros, né? Então a gente precisa entender. Se você tem certeza de que aquela é a vontade de Deus, vá em frente, não pare. Seja diligente em aplicar a palavra de Deus em sua vida e em permanecer perto do Senhor. Quando você segue a Deus para um novo lugar, pode se sentir desafiado. Talvez você receba uma promoção no trabalho e sabe que não tem todas as habilidades naturais e todo o conhecimento de que precisa para desenvolver bem aquela nova função. Então você fica preocupado, temeroso, você acha que aquilo é demais para você. E o trabalho pode ser demais, mas ele não é maior do que Deus. E se Deus te colocou lá, Deus vai te direcionar. Se Ele o conduzir, certamente o ajudará a cumprir com as responsabilidades inerentes ao cargo. Então, o poder e a presença de Deus nos capacitam a fazer coisas que não poderíamos fazer sozinhos. Então, é muito importante lembrar que Deus está ao seu lado quando você encontra novas situações. E o inimigo também, muitas vezes, vai tentar te impedir de seguir a Deus. E na maior parte do tempo, o que ele quer fazer? Ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir os seus sonhos,
ele quer que você desista, ele quer que você volte para trás. E o objetivo dele é provocar tanto medo, ao ponto de você desistir do novo que Deus está trazendo para você, né? É mais ou menos assim que acontece, olha. Um homem consegue um novo emprego em uma nova cidade. Aí ele e a sua esposa oraram por uma nova oportunidade, oraram por um emprego melhor, acreditam que é o melhor. Então, assim, eles estão muito empolgados. Então, o Senhor vai, orquestra toda a sua mudança, e aí o casal está bem alegre porque o Senhor abriu as portas, né? Então, cada aspecto deu certo. A pessoa estava procurando emprego, o emprego apareceu, a entrevista apareceu, a oferta apareceu. E aí Deus vai abençoar o homem com um aumento. Aí a nova empresa está disposta a pagar por toda a despesa da mudança. E aí eles começam a preparar as malas para ir embora. E aí, enquanto o homem se prepara para escrever a carta de demissão do seu atual emprego, aí começam a vir as perguntas. E se eu terminar tendo que trabalhar muito mais horas extras do que eu trabalho aqui? Então ele começa a colocar vários pensamentos na mente da pessoa para que ela desista do novo. Aí vem outra pergunta. E se o custo de vida for muito mais alto no lugar para onde estou indo e o meu aumento não fizer muita diferença no nosso estilo de vida? Aí ele pergunta a si mesmo. E se eu não gostar do emprego depois de estar lá por algum tempo? Aí naquela noite, a sua esposa lhe diz, estive pensando, e se as crianças não gostarem da nova escola, tanto quanto gostam da escola aqui? E se não conseguimos encontrar uma igreja tão maravilhosa quanto a nossa? Então o homem e a sua mulher estão sendo tentados a se afastarem da resposta às suas orações, por causa das perguntas, e se? E se? Né? Então assim, e muitas vezes Satanás usa essas mentiras para paralisar. O que eles precisavam fazer? Eles precisariam confiar em Deus, ao invés de confiar nas suas mentes e seguir o que Deus colocou no coração deles. Eles precisam se recusar a temer e começar a pensar. Se formos tão maravilhosamente felizes em nossa nova cidade, que nunca mais pensemos em voltar atrás. Então eles têm que começar a pensar, diante de tudo que Deus orquestrou, eles têm que começar a caminhar junto com essa promessa. Então, assim, esse emprego pode ser a melhor coisa que já aconteceu na nossa família. Então, assim, ele precisa usar a fé, a confiança em Deus, ao invés de usar a confiança na sua própria mente. Então, o inimigo, ele sempre vai chamar a sua atenção para cada nova situação negativa possível. Mas ele não se incomodará em mencionar nenhuma situação positiva. E para focar nas positivas, você precisa passar tempo com Deus e estar disposto a seguir a arca, como os israelitas fizeram. Então não tenha medo de sair e fazer algo novo. Talvez você não tenha passado por este caminho antes, mas Deus está com você. Portanto, supere o medo, supere a oposição e recuse-se a desistir. Um parênteses que eu vou abrir aqui. É muito importante você ter cuidado no momento do seu desafio, no momento da sua dor, para você não focar somente no negativo, né? Às vezes a gente desiste de coisas importantes porque a gente foca só no negativo, né? Certa feita eu ouvi algo de uma ovelha que muito me constrangeu em amor. Eu realmente me senti extremamente emocionada com as palavras dela. Estava passando uma luta muito grande, né, e de fato algo no meu coração muito forte a nível de desistência. E de repente essa ovelha chegou e falou assim: bispa, eu tive um sonho que eu orava pela senhora e a senhora orava por mim, mas era sem palavras. E eu quero falar uma coisa para a senhora. Olha o tanto de gente que ama a senhora. Então não foque só nenhum problema negativo, porque ela quis dizer, isso vai passar, a senhora não está só, né? Então aquilo assim me constrangeu muito em amor.
porque naquele momento o meu foco era só nas coisas ruins que estavam acontecendo e eu queria de fato parar, eu queria de fato ir embora, porque nós temos lugares para ir. E aquelas palavras trouxeram bálsamo sobre a minha alma, eu fiquei extremamente emocionada, né? Então, assim, muito cuidado. Quando Deus te der novos caminhos, quiser te levar a novas dimensões, cuidado para você não desistir dos 11 discípulos por causa de um, né? Por causa de uma traição. Então, assim, olha ao redor e vê tudo que Deus já construiu, tudo que Deus já fez na sua vida e caminhe. E outra questão muito importante que ela traz aqui, seja sensível ao tempo de Deus, né? Uma vez que você saiba que alguma coisa nova é a vontade de Deus, você vai querer avançar em direção a ela, só que não vá enquanto Deus não te liberar para ir. Porque muitas vezes Deus vai te dar uma palavra hoje e daqui a 5 anos Ele vai te liberar para ir. Então a gente tem que ter muito cuidado com a pressa. Do agora eu quero ir, não estou nem aí, né? Então assim, nós não devemos correr na frente da arca e nem ficar para trás, né? Nós temos que entender que Deus tem um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Então ela vai dizer que ela conta um testemunho que ela tentou lançar o ministério na televisão antes que Deus abrisse a porta para ela. E o projeto dela fracassou, né? E aí quando o tempo de Deus chegou, ela estava pensando só em estabelecer uma programação mais fácil. Ela não queria começar um novo e um grande empreendimento. Só que Deus fez o contrário, né? Aquilo que ela achava que ia fazer bem pouquinho, Deus aumentou, Deus potencializou. Por quê? Porque era o tempo dele. Então Moisés é o exemplo clássico de um homem que lutou contra o tempo de Deus. Deus poupou sua vida quando ele era um bebê. Aí depois o enviou para crescer no palácio de Faraó. Deus tinha um grande plano para a vida de Moisés, um plano para Moisés conduzir o seu povo do cativeiro e da escravidão do Egito para a liberdade. Mas antes que Deus dissesse a Moisés que era hora de sair, Moisés deu alguns passos por si só. Ele viu um egípcio maltratando um de seus irmãos e foi guiado por suas emoções, então ele matou o egípcio. Isso é perigoso, as emoções são perigosas. Quando descobriu que 2 hebreus haviam testemunhado o assassinato, ele teve medo. Aí ele fugiu para o deserto, onde ele permaneceu por 40 anos. O próprio fato de que Moisés tenha se portado de forma emocional e temerosa demonstra que ele não estava pronto para a tarefa que Deus tinha em mente para ele. E aí, durante o seu tempo no deserto, Deus trabalhou em Moisés. Deus ajudou Moisés a crescer e finalmente se revelou a ele na sarça ardente. Quando Deus estava pronto para usá-lo, Moisés não quis cooperar. Então ele pediu a Deus repetidamente para usar outra pessoa. E deu a Deus todos os tipos de razões pelos quais ele não seria um bom instrumento. E uma das razões é que ele era gago, né? Então, Moisés era a escolha de Deus. E depois de protestar bastante, ele realmente compareceu diante de Faraó e falou em nome de Deus. Assim como muitos de nós, primeiro ele tentou agir cedo e depois, quando era o tempo certo, ele não queria mais agir, ele queria desistir, né? Ele queria que outra pessoa fosse, ele não estava mais preocupado. E aí, nós temos que entender que Deus ele tem o seu próprio tempo. Deus pode colocar um sonho, uma visão, uma ideia em seu coração em certo ponto de sua vida e depois não pedir que você faça nada a respeito disso. Por anos. Às vezes você vai ter uma visão, vai ter um projeto e Deus vai te botar para orar anos. E no caso de Moisés, ele passou por um período de treinamento de 40 anos no deserto antes de estar preparado para cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Então, assim, é lógico que nós esperamos que você não tenha que esperar tanto tempo, né? Mas pode acontecer. Só que você não pode sair da frente de Deus. Quando é tempo de Deus, irmãos, Deus move todas as coisas. Meu esposo fala muito isso para mim.
No tempo de Deus, Ele vai mover todas as coisas, né? Então, também não se permita ficar para trás. Porque às vezes você já nadou, quando você chegou na praia, você não quer mais. Então, assim, tem que ter cuidado com isso. Então, assim, olha, tentar agir fora do tempo de Deus, seja rápido ou lento demais, irá lhe gerar o tipo de frustração que faz com que você queira desistir, porque a presença de Deus não estará com você. Quer Deus lhe peça para esperar por 2 semanas ou por 2 décadas, seja sensível ao tempo de Deus para a sua vida e esteja disposto a esperar enquanto Ele conduzir para o novo lugar, o lugar que Ele tem para você. Às vezes o Senhor te dá um chamado, você fica bem empolgado, né? Você fala, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, pode me usar, eu me entrego. Aí Deus começa a abrir as portas, né? Começa a te erguer, começa a levantar o seu nome. Aí você começa a passar por frustrações, decepções, traições e tantos sonhos, né? E aí você diz assim, quer saber? Eu já tá bom, já tá, até aqui tá ok. Só que Deus, ele tem novos horizontes para nós, né? Então você nadou, você lutou, você foi, passou por onda, foi skatista, teve que se, né, ter aquele jogo de cintura e de repente, quando tá no topo, você quer desistir. Então cuidado com isso. Mas entenda, irmão, para nós terminarmos, Deus falou para Josué, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Então Deus estava chamando Josué para um novo território. Ele estava dizendo, vem Josué, você nunca fez isso antes, você nunca passou por esse caminho antes. Antigamente você trabalhava submetido a Moisés. Moisés detinha toda a responsabilidade principal e você apenas o ajudava. Mas agora Moisés se foi. Só que você não precisa se preocupar, sabe? Porque do jeito que eu estive com Moisés, orientando, guardando, falando, eu estarei com você. Então, queridos, creio que nos permitiremos, né, acreditar mais no Senhor e não ficar excessivamente preocupado com as nossas fraquezas. Quando nós nos deparamos com uma situação ou com uma oportunidade nova, costumamos pensar em todos os motivos pelos quais não podemos fazer aquilo. A gente diz, eu não tenho experiência, eu não tenho diploma universitário, não, eu não falo bem em público, meus conhecimentos de informática são precários, não sei governar uma casa, não estou certo se serei um bom pai, não, nunca conseguirei fazer dieta na minha vida, não sei se serei capaz de exercer essa nova função. Então, assim, esse tipo de insegurança vai sabotando você. E aí você não vai adiante, você não consegue avançar, né? Antes que você consiga chegar ao novo, você acaba se auto-sabotando. E aí você nunca alcança aquilo que você quer alcançar. E você pode ficar paralisado pelo próprio modo de pensar. Então, assim, a verdade é que nós não precisamos nos preocupar com as fraquezas. Deus não fica nem um pouco surpreso com as nossas fraquezas, né? Às vezes já sentimos, né, vergonha de Deus, mas Deus não fica surpreso com a sua fraqueza. Deus não fica surpreso com a sua deficiência. Deus, ele te criou no ventre da sua mãe. O Senhor teceu os seus músculos. Ele sabe quem é você. Ele conhece o seu interior. Então Deus não vai ficar decepcionado se você achar que tem medo de alguma coisa, com a limitação que você tenha, com uma fraqueza, porque Ele pode aperfeiçoar o poder dele através dessa fraqueza, né? Então Ele sabe tudo a seu respeito. E em muitos momentos Deus não vai estar procurando capacidade. Deus está procurando disponibilidade. Pessoas que se disponibilizem a acreditar de que Ele te chamou, te orientou e Ele vai te guiar. Então, assim, nós temos que todos os dias acordar dizendo, Senhor, eis-me aqui. Existe alguma coisa nova que o Senhor quer que eu faça? Senhor, tem algo novo para mim?
Serei ousado e corajoso no Senhor. Se o Senhor quer que eu continue fazendo a mesma coisa, por mais 10 anos eu posso fazer isso. Mas se o Senhor quiser que eu me lance em alguma coisa que eu nunca fiz, eu posso fazer isso, porque o Senhor está comigo. Então nós vamos orar nesta noite, sabe? E você vai continuar orando, dizendo: Deus, eu quero que o Senhor me dê coragem para me lançar nos novos desafios. Se o Senhor quiser que eu fique por aqui fazendo isso, eu vou fazer. Mas se o Senhor quiser me levar além, eu quero ir. Amém, queridos? Eu quero te convidar a orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor, como o Senhor nos ensina todas as noites, quando paramos, Senhor, durante 40 minutos para aprender com o Senhor. Aprender e testemunhar coisas grandes que Tu fez na vida de pessoas que se sentiam tão fracassadas. Pai, derrama cura na nossa mente, na nossa alma, e nos leva a ser aquilo que está no coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Tira as grades, tira as gaiolas. Coloca as Tuas mãos como ponte. Senhor, preenche todo o vazio, preenche todo o abismo profundo, fecha todas as brechas. Senhor, em nome de Jesus, cura o nosso coração, cura todas as carências, dores, inseguranças. Nos faz, Senhor, uma ponte com a Tua mão e nos atravessa para o outro lado. Que em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós e nos tire desse lugar do medo, desse quarto escuro. Nos tira, Senhor, em nome de Jesus, dessa prisão tão profunda, onde muitas vezes estamos acuados, achando que não vamos conseguir. Entra nesse túnel nessa noite. Estende as Tuas mãos, ilumina o nosso caminho. Gera segurança na nossa vida, Pai, e nos leva além. Em nome de Jesus, Pai, cura os nossos medos, as nossas inseguranças e derrama coragem no nosso coração, derrama ousadia no nosso coração, intrepidez, e que nós possamos nos empolgar com os novos desafios. E mesmo que seja um caminho que nós nunca passamos por ele, que possamos focar na arca do Senhor, focar na presença do Senhor. Pai, que nós possamos ouvir o Senhor mais do que a nós mesmos, mais do que as nossas emoções, mais do que aos nossos pensamentos. Guarda-nos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma ótima noite para vocês, que Deus abençoe. E vamos orar pelo novo de Deus na nossa vida, tempo de Deus na nossa história. E foque nas grandes coisas que Deus já fez na sua vida. Não desista por causa de um ponto escuro dentro de uma folha, mas olhe a imensidão da folha e tudo que Deus pode desenhar, todo cenário novo na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.